E aí, galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se inscreva, compartilhe. Você está em 2 dedinhos de missão. Então, papo 10, rapidão, venha comigo aqui para uma reflexão. O que é? O que é uma igreja missional? O que é uma igreja missional? É uma breve visão sobre o assunto. Então, fica comigo aí até o final do vídeo. Bora lá. Ed Stetzer declarou que uma igreja missional significa realmente fazer missão onde você está. Missional significa adotar a postura de um missionário, aprendendo e adaptando-se à cultura ao redor e permanecendo bíblico. Hedgey afirma que missional é um estilo de vida, e não uma filiação ou uma atividade. Gostei muito desse conceito, viu? Agora, indo para a Bíblia propriamente dizendo, né, qual que é a nossa missão, a nossa visão dentro desse conceito? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, Paulo escreveu um negócio aqui, amigos, ó, extraordinário. Presta atenção aqui comigo, fica comigo até o final. Olha o que ele disse: prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino. Parece um texto comum, não é verdade? Mas não é não. Eu gostei tanto desse texto que eu estudei à luz do capítulo e à luz de toda a epístola que Paulo escreveu para Timóteo. E eu procurei verificar palavra por palavra no grego. Então está o texto grego aí e eu esmiucei, dessequei o texto para entender perfeitamente, ou pelo menos me aproximar disso que Deus quis falar por meio de Paulo sobre uma igreja missional. Pega a ideia aqui comigo, ó. A palavra que aparece lá, que é prega a palavra, no original, essa palavra prega é no sentido de um arauto. Sabe quando o rei tinha um decreto, quando o rei tinha um recado para dar para o seu reino todo? O que o rei fazia? O rei mandava o arauto na frente, né? Passando em povoado, vilas, aldeias, dando a mensagem que o rei havia dito e proclamado através de um decreto. Então, a ideia de prega a palavra é nesse sentido, que Deus chama você e me chama também como arautos. Nós devemos pregar a palavra, proclamar, anunciar a mensagem publicamente e com convicção, ou seja, de um modo persuasivo. Então, essa é a ideia no original, quando Paulo usou aí, prega a palavra nesse sentido de um arauto indo à frente, obedecendo o que o rei mandou, proclamando publicamente, com muita convicção, a mensagem e o decreto do rei. Quando Paulo diz assim, insta, né, não é muito comum no português essa palavra, mas no original é no sentido de insistência, persistência com urgência. Então é algo assim que você não faz com calma, tranquilo, assim e tal, sem pressa, não, no sentido de urgência. É uma mensagem, sabe quando você tem que dar um recado rápido e você não pode perder tempo? Então é nesse sentido. Paulo fala assim, ó, prega a palavra, seja um arauto, proclame, tenha persuasão e convicção e não demore, seja urgente, insista com as pessoas. E ele continua dizendo, em tempo e fora de tempo. Aqui que chega o núcleo de uma igreja missional, né? Uma igreja missional, ela prega a palavra com convicção, com urgência, e ela prega em tempo e fora de tempo. No momento que é oportunamente, ou fora de época, fora de momento, inoportuno também. Então, a igreja missional, ela não se prende a datas, ela não se prende a projetos, ela não se prende a calendários, ela não se prende necessariamente a uma pessoa que está fazendo marketing de um movimento missionário, não. Ela está aos pés de Cristo, ela ama Cristo, ela tem uma vida de oração e ela entende que o sentido aqui é um sentido de urgência. Se você pegar o texto bíblico e ler o verso 1 desse capítulo, você vai perceber que o contexto, Paulo começa falando que Jesus Cristo vai julgar vivos e mortos. Ou seja, o cenário é de julgamento, é de pressa, é de urgência. Ele fala, então, prega a palavra, seja um arauto, proclame publicamente, individualmente, com muita convicção, insista, tenha pressa, né? Mas ao mesmo tempo seja inteligente, né? Em tempo e fora de tempo, na fila do banco. Né? Não existe projeto para pregar o evangelho, né, na fila do banco. Isso aqui é o cristão que ama Cristo, fala de Cristo na fila do banco, na feira, né, na fila dos correios, na fila do mercado. A gente aproveita as oportunidades.
aquelas que nós criamos e aquelas que aparecem, aquelas que nem existem, a gente cria uma oportunidade, a gente corre atrás para ser uma igreja missional, né? E quando ele diz assim, admoesta, é no sentido de um aviso de reprovação. Porque se o verso 1 e o contexto é uma mensagem de urgência, é o rei que mandou um arauto para anunciar uma mensagem do rei, e é uma mensagem que o tempo está acabando, é um aviso de reprovação, obviamente, para reprovar os nossos pecados, reprovar, pisar a palavra de Deus, a lei de Deus é para corrigir, né? Assim quando o pai fala para o filho, diz assim, filho, cuidado, esse não é o caminho, vai para aquele outro caminho ali, né? Então admoesta no sentido de um aviso de reprovação, de corrigir. Quando ele diz lá, repreende, é para disciplinar a pessoa. O próprio Cristo falou, né? Está escrito na palavra, eu repreendo e disciplino quantos eu amo, né? Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Apocalipse capítulo 3, verso 19. E Paulo continua dizendo, exorta. Essa palavra exorta no sentido de implorar, de suplicar, é como se fosse insistir, como se fosse a última chance, a última oportunidade da pessoa. Então, para mim, foi fazendo sentido. À medida que eu peguei o texto no grego e fui estudando palavra por palavra, a semântica, né, análise lexossintático, o jogo de palavras, as figuras de linguagem, a raiz da palavra, para mim, foi fazendo muito sentido o que é ser uma igreja missional. E Paulo continua dizendo que só voltando aqui a tela, ó, prega a palavra, insta em tempo e fora de tempo, né? Admoesta, repreende, exorta com toda o quê? Ou seja, não pode ser de forma parcial, economizando-se. Não, a palavra no grego aí significa totalidade, é tudo mesmo, 100% de quê? De paciência. Né? Ao mesmo tempo que nós estamos tendo uma mensagem de urgência, é uma mensagem de pressa, mas no interim tem que ser feito com paciência, porque as pessoas não conseguem, muitas vezes, seguir o nosso ritmo. Então você precisa ter paciência com a pessoa, porque a pessoa não se converte de uma hora para outra, né? Talvez você que está assistindo esse vídeo demorou muito tempo para se converter, então precisa ter paciência. E finalmente o texto bíblico diz ensino. A palavra ensino, né, que é aquela raiz que diz didaquê, que você conhece bem, você já ouviu falar talvez, é no sentido de ensinar, mas ao mesmo tempo doutrinar. Então não é só ensinar aleatoriamente, ensinar o quê? Ensinar a doutrina. E eu deixei por último, e vou até passar o mouse aqui em cima, Paulo manda pregar, né? Prega a palavra, e a palavra grega lá para palavra é logon, que é da raiz logos, né? Que significa palavra, significa o verbo, está relacionado com a verdade de Deus, ou seja, com a doutrina que tem que ser ensinada, que é Cristo. Lá em João, capítulo 1, do verso 1 até o verso 13 e o versículo 14, quando Logos está falando diretamente de Cristo, ele é a palavra, ele é a verdade, ele é a doutrina e ele ensinou a verdade. Então, Paulo, insistindo com Timóteo, orientando Timóteo, ele fala assim, Timóteo, ó, Jesus Cristo, no verso 1 do capítulo 4 aí, Jesus vai julgar vivos e mortos, né? Deus está com pressa de acabar logo com essa história de pecado e destruição, portanto, prega a palavra, insta, insista com urgência, em tempo e fora de tempo, né? Admoesta, corrige as pessoas com a palavra, com amor, disciplina, né, na palavra, exorta, insiste, suplica ela, né? E totalmente com amor, com paciência, ensinar e doutrinar a verdade que é o próprio Cristo, é que ele está revelado na palavra de Deus. Portanto, amigo, se você lê essa mensagem à luz da segunda carta de Paulo a Timóteo e também a primeira carta a Timóteo, você vai perceber que Paulo está falando exatamente disso. Ó. Por exemplo, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2, ele diz assim, ó, as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie, falando para Timóteo, confia a homens fiéis, que sejam também capazes de fazer o quê? De ensinar a outros. Então perceba que Paulo está falando aqui de discipulado, né? Paulo ensinou Timóteo, Timóteo ensinou outros, esses outros devem formar outros discípulos. 2 Timóteo capítulo 2, verso 15, diz assim, ó, procure apresentar-se a Deus aprovado. Como? Como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Tá vendo aí, ó? Logos aletheia, né? A palavra logos é
é o pensamento de Deus na palavra de Deus, audível, né? Escrito, relatado, que está relacionado com Jesus e os seus ensinos. Em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 5, diz assim: você, porém, né, falando para Timóteo, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um que mesmo? De um evangelista. O que um evangelista faz? Ele prega, ele insiste, né, em tempo e fora de tempo, com projetos e sem projetos. Ele não fica preso, né, a uma estrutura ou marketing, ele não fica preso a uma pessoa. Ela está aos pés de Cristo e ela quer divulgar de Cristo para outras pessoas em qualquer momento, em qualquer situação, independente de qualquer projeto, né? Então, ele diz aí, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. E finalmente, 2 Timóteo capítulo 4, verso 17, Paulo diz assim: mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Né? Paulo está falando ali que ele foi abandonado no momento que ele estava sendo julgado, né? Para que, por mim, a mensagem fosse plenamente proclamada, né? E todos os gentios a ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão. Então Paulo estava ensinando Timóteo, exortando Timóteo o que ele deveria fazer, porque o próprio Paulo fazia, né? Ele enxergava todas as situações, uma oportunidade. Uma igreja missional aproveita oportunidades, cria oportunidades. São 3 pontos que eu quero destacar, né, de uma igreja missional. Primeiro ponto: a igreja missional deve servir no local onde ela está inserida. Claro, não vai esquecer da missão transcultural, e aqui no meu canal tem vídeos sobre missão transcultural também. Mas eu estou falando da igreja local nesse momento, né? Então, a igreja missional deve servir no local onde ela está inserida. Número 2, o plantio de uma nova igreja deve ser contextualizado. Precisa ser estudado o ambiente onde essa igreja está sendo plantada ou colocada, para poder falar a linguagem do povo, para que o povo possa se comunicar com a igreja sem barreiras. Os judeus no passado haviam criado muitas barreiras, e por isso que os gentios estavam até demorando para evangelizar os gentios, né? Os discípulos não estavam fazendo isso, Pedro não estava fazendo isso, então Deus teve que chamar Paulo, e Paulo então caiu no mundo afora para poder contextualizar o evangelho, né? Então uma igreja missional tem que ser contextualizada. E número 3, deve-se trabalhar com métodos diversificados para atingir pessoas que não foram alcançadas pelo evangelho. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes um método, embora não seja tradicional, ele não é contra a Bíblia. Você pode ser missional, pode ser contextualizado, pode se adaptar às pessoas sem ferir princípios, sem negociar doutrinas bíblicas, né? O próprio Cristo abandonou muitas coisas lá no céu para que ele pudesse estar contextualizado em nosso meio, né? Então, uma igreja missional é cumprir a missão de forma intencional, né? Ela tem essa inclinação para falar de Cristo, ela é apaixonada por esse assunto, aproveita as oportunidades no trabalho, na escola, no mercado, jogando bola, andando de moto, surfando, de skate, na escola. Eu já poderia ficar o tempo todo falando aqui opções, então aproveite as oportunidades. Igreja missional é cumprir a missão de uma forma intencional. Ela não depende necessariamente de calendário, de marketing, de projetos que têm duração de tempo, ou seja, tempo para começar e tempo para terminar, porque quando termina, por exemplo, Missão Caleb, muitos vão ser Missão Caleb, vão fazer Missão Caleb só no ano que vem, ou seja, 12 meses depois, 11 meses depois, e não é isso que Deus quer. Ele quer que a gente seja um missionário, um pregador do evangelho, uma testemunha o tempo todo, 24 horas, em tempo e fora de tempo, né? Com insistência, com amor, com paciência, ensinar a verdade, não é aquela graça barata, não, água com açúcar, não, é Cristo e os seus ensinamentos, Cristo e a palavra de Deus, e basicamente uma igreja missional precisa de oração e de ação. Obviamente que depois as outras coisas que nós temos aqui no nosso canal, que é a questão dos métodos, estudar o ambiente onde a igreja está inserida. E eu quero caminhar aqui para o final dizendo, Atos dos Apóstolos, página 282, a escritora norte-americana Ellen White escreveu o seguinte: Paulo lhe ordenou pregar a palavra, não fórmulas e pensamentos humanos, a testemunhar prontamente de Deus, onde quer que se lhe apresentasse oportunidade, diante de grandes congregações ou de limitados círculos, junto aos caminhos e nos lares, a amigos e a inimigos, fosse em segurança ou exposto a dificuldades, em perigos
injúria e danos. E tu percebe qualquer circunstância da vida, Ellen White refletiu aqui que Paulo estava exortando, pedindo para que Timóteo e todos aqueles que pudessem ler essa epístola depois pregassem o evangelho em qualquer situação da vida. Portanto, amigos, se você quer dialogar comigo, né, me siga nessas plataformas, nesses meios de comunicação. Deus abençoe você, sua igreja, seu ministério. Abraço. Tchau.